é uma das, na verdade, é a principal alergia, é uma das diversas alergias que acometem no bebê. O bebê pode ter algumas alergias alimentares, dentre elas as principais, 90% dos casos de alergias alimentares estão incluídos em leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, castanha, peixes e frutos do mar. Mas, claro, a principal é a alergia à proteína do leite de vaca. O APLV é um quadro autolimitado, ou seja, ele tem uma data para começar e tem uma data para acabar. A maioria acaba no primeiro ano de vida, cerca de 80% a 90% acaba em até 5 anos. É muito raro, é muito pouco comum que uma alergia à proteína do leite de vaca passe de 5 anos. Na verdade, é pouco comum que passe de 1 ano, é menos comum ainda que passe de 5 anos. A principal causa para a PLV, a principal causa para essa alergia é a imaturidade do trato gastrointestinal, assim como é a principal causa para o refluxo, assim como é a principal causa para a disquesia, assim como é a principal causa para as cólicas. A principal causa é a imaturidade. O intestino do bebê não está pronto ainda para digerir com essa proteína. Ele não está pronto para digerir essa proteína do leite de vaca, assim como não está pronto para digerir várias outras proteínas. E por falar em digerir proteína, entra um dos assuntos mais importantes, que é diferenciar o APLV, a alergia à proteína do leite de vaca, com a intolerância à lactose. São coisas completamente diferentes. A diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca, na proteína, a alergia à proteína do leite de vaca, como o próprio nome já diz, é uma alergia à proteína, que ela pode gerar 2 tipos de respostas. A gente vai falar mais sobre isso, mas ela pode gerar 2 tipos de respostas imunológicas. Resposta mediada por IgE, que é uma imunoglobulina, ou anticorpo, e a não mediada por IgE, que é uma reação mais tardia. A intolerância à lactose, ela não é uma alergia. São 2 coisas completamente diferentes. São 2 coisas que se manifestam de forma completamente diferentes. Então, assim, não existe alergia à lactose. A única coisa que tem em comum entre os dois é que os dois podem manifestar com muco, e presença de muco e sangue nas fezes, mas são coisas completamente diferentes. A alergia à proteína do leite de vaca tende a ocorrer, como é pela imaturidade, ele tende a ocorrer nas primeiras semanas a meses de vida. A intolerância à lactose, que não tem relação com a imaturidade, tende a ocorrer após 1 ano de vida. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é incomum após 1 ano de vida. A intolerância à lactose, ela é incomum em bebês com menos de 1 ano. É impossível ocorrer algum dos dois? Não, mas é bem comum. Então, assim, não adianta você dizer que seu bebê recebeu o diagnóstico de APLV e você tinha, como eu estava dizendo, tem 2 tipos de APLV. Tem um APLV mediado pelo IgE e tem um APLV não mediado pelo IgE. O IgE é uma imunoglobulina. Imunoglobulina é um anticorpo, digamos assim, tá? Para ficar mais fácil. Assim como a gente está escutando muito nessa época de coronavírus, o IgM e o IgG, que são 2 tipos de anticorpos, o IgE é um anticorpo também, mas que tem pouca coisa relacionada com a infecção, tá? Ela está mais relacionada com a alergia. Quando tem alergia, quando o organismo se depara com algum alérgeno, com alguma proteína que por acaso tem alergia, que o organismo tem alergia, ele vai ser identificado por um receptor, vai ser identificado como algo ruim, como uma partícula que não deveria estar lá, como uma partícula invasora, digamos assim, e vai reagir contra essa partícula, contra esse alérgeno, e é exatamente o que acontece no caso do APLV mediado por IgE. Então, a mediada por IgE, ela é caracterizada por reações mais rápidas, como, por exemplo, reação cutânea, reação gastrointestinal, reação respiratória. Então, não é só gastrointestinal, não é só cólica, não é só refluxo, não é só presença de muco ou sangue nas fezes. Também vai aparecer manifestação na pele, vai aparecer aquele exantema, aquela empolação de alergia. Também pode aparecer sintomas respiratórios, um chiado no peito, uma tosse persistente. É um quadro gripal que não acaba nunca. Já não mediada por IgE, tende a se manifestar apenas com sintomas gastrointestinais. Quando que você vai suspeitar? Como, por exemplo, eu recebo muita pergunta, meu filho tem muita cólica, não passa e tal, tem muito refluxo que não melhora, será que é APLV? Não sei, não tenho como te dizer, sem avaliar, nem poderia, o conselho não permite, mas eu vou te contar os sintomas de quando você deve
suspeitar do APLV. Você deve levar em consideração que seu bebê ele pode apresentar um desses sintomas ou vários, ou todos. Mas também o fato dele apresentar não necessariamente significa que seja APLV. O diagnóstico de APLV ele é clínico, ele é feito pelo pediatra. Se for possível, um gastropediatra é até melhor do que um pediatra. Tá? Eu tenho certeza que um gastropediatra entende muito mais de APLV do que eu, por exemplo. Mas aquele bebê que apresenta irritabilidade na hora da mamada, choro excessivo na hora da mamada, a gente suspeita de refluxo e suspeita de APLV. E esse choro excessivo não é, essa irritabilidade, essa agitação excessiva não é aquela agitação da curiosidade. Não é a mesma coisa. Uma coisa é o bebê que está curioso, tá mamando, e aí mama e olha para um lado, mama e olha para o outro, mama e olha para cima, mama e olha para você. Uma coisa é o bebê fazer isso, outra coisa é o bebê estar claramente agitado, claramente irritado. São coisas diferentes. Dor e agitação na hora da mamada, agitação excessiva durante o dia também. Lembra, a PLV pode causar um refluxo de difícil controle, e o refluxo pode causar esofagite, que é a inflamação do esôfago. E isso dói. Isso causa dor. Então, o bebê pode apresentar, e por isso ele vai apresentar dor na hora da mamada, e em alguns casos ele pode apresentar dor também durante o dia. Uma agitação excessiva, um choro intenso durante o dia, sem necessariamente estar mamando. Isso já é um grau mais elevado, digamos assim, de esofagite. E aí ele apresenta dor também para dormir. Dói também para dormir. Além disso, na hora de dormir, na hora que você vai pôr esse bebê na horizontal, pode intensificar o refluxo, vai intensificar a esofagite, vai causar dor, vai ter a regurgitação, aquele refluxo oculto que se exterioriza ou não. Então, vai ter aquele incômodo da regurgitação, do refluxo, vai ter dor. A PLV costuma comprometer bastante o sono do bebê se ele não estiver estável, se ele não estiver estabilizado. Também causa cólicas muito mais intensas, cólicas o dia inteiro, cólica por períodos muito mais longos. Então, assim, aquela cólica da imaturidade é aquela cólica das 3, a doença das 3, que dura 3 horas no dia, 3 dias por semana, até 3 semanas no mês, mas que normalmente tem uma hora para começar, uma hora para acontecer. O mais comum é isso. É dizer assim, não, todo dia, a tal hora, aparece a cólica na minha filha. Todo dia, a tal hora, meu filho começa a sentir cólica, ou pode ser alguma coisa a mais. Entre elas, a APLV. Aquela cólica que é muito intensa, a gente já suspeita que pode ter alguma coisa a mais. Aquela cólica que dura mais do que 3 meses, que é o período da imaturidade, a gente também já suspeita que pode ter alguma coisa a mais. É muito comum ter histórico familiar de alergias, mas alergia hoje todo mundo tem. Quem é que não tem uma alergia de pele, uma rinite, uma sinusite? Quem é que não tem uma alergia a alguma coisa? Então, normalmente acontece esse histórico, mas ele é pouco, digamos assim, ele é pouco relevante. Para o médico é importante, mas ele é pouco relevante. Naqueles casos, alguns bebês vão apresentar uma coisa chamada dermatite atópica. É uma dermatite, é uma empolação, é uma descamação, uma vermelhidão, que ocorre principalmente nas regiões de dobra do corpo, cotovelos, atrás do joelho, nas axilas, na região do pescoço, principalmente nas regiões de dobra. Além disso, ele também apresenta uma pele mais seca do que o normal. Lembrando, quando apresenta manifestação cutânea, manifestação na pele, a gente já pensa numa PLV mediada por IgE, mas é puramente classificação, tem muito mais relevância, tem muito mais importância saber disso para o pediatra do que para você mesmo. Costuma causar a presença de muco ou sangue nas fezes, porque deixam as fezes mais ácidas, e essa acidez nas fezes costuma causar assaduras, e assaduras de difícil controle. Eu já diagnostiquei a PLV, eu já suspeitei a PLV em um bebê por causa de uma assadura que não melhorava com nada. Prescrevi uma certa pomada, não melhorou. Quando voltou na semana seguinte, do tempo que eu fazia consultório, quando voltou da semana seguinte, já estava com sinais de infecção. A assadura aumentou e estava com sinais de infecção. Por causa das fezes também. Tem bactéria nas fezes, é um ambiente que a higiene é mais difícil mesmo. A mãe nunca tinha referido refluxo, a mãe nunca tinha referido nada, a mãe nunca tinha referido agitação para mamar e nunca tinha referido dificuldade para mamar. Foi aí que eu parei para perguntar como é que estão as mamadas, e ela falou que estão mais difíceis e tal. Então, uma assadura de difícil controle, uma assadura de difícil tratamento também nos faz pensar nessa possibilidade. Aquele bebê que está sempre gripado, está sempre com o nariz escorrendo, está sempre tossindo, está sempre com o nariz entupido. Além disso, apresenta as manifestações. Então, é aquele bebê que está sempre gripado e tem refluxo. É aquele bebê que está sempre gripado e tem presença de muco ou sangue nas fezes. Um sintoma só isolado é muito pouco importante. Mais de um
ano, aí a gente já começa a considerar melhor. Em um caso um pouco mais extremo, um pouco mais intenso, de regurgitações frequentes, é comum o bebê acordar à noite com fome. Além do refluxo, além da cólica, além do desconforto gástrico, por causar muitos gases. E o bebê também, o APLV também pode causar despertares por fome, devido às regurgitações intensas. Se boa parte do que o bebê botou para dentro, mamando, saiu na regurgitação, é compreensível que ele vai sentir fome à noite. Em casos extremos, isso é muito pouco comum, mas é possível. Em casos extremos pode ocorrer perda de peso, pode ocorrer até desnutrição. Então, é necessário frisar que esses sinais são apenas indicativos. Quanto mais sinais, mais você deve pensar em APLV. Quanto menos sinais, menos você deve pensar em APLV. Mas, principalmente, é importante que você saiba disso, para chegar ao seu pediatra e dizer, olha, meu bebê tem uma assadura de difícil controle. Meu bebê tem uma assadura que eu já usei todas as pomadas que eu conheço e não melhorou. Será que não é APLV? Vamos ver isso juntos? Para que chegue um diagnóstico. E como é que chega no diagnóstico? O diagnóstico da APLV, ele é clínico, chegar no diagnóstico. É o pediatra ou o gastropediatra suspeitar da alergia, sugerir a restrição da dieta do bebê a essa proteína. Você retira essa proteína de forma integral, tanto a proteína do leite de vaca como os alimentos que podem ter traços da alergia da proteína. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que são os traços. Então, você retira, portanto, por um determinado tempo, que vai ser orientado pelo seu pediatra. Às vezes, tem pediatra que sugere 4 semanas, tem pediatra que sugere 8 semanas, tem alguns mais cautelosos que sugerem um período maior ainda. E eu, no consultório, sugiro 8 semanas. Mas 8 semanas de estabilidade. Isso vai tirar o contato desse bebê ao alérgeno e essa alergia vai cessar. Tem relatos em alguns artigos que referem que a proteína pode durar, mesmo após a restrição, a proteína pode durar até 4 semanas para sair do corpo. Pode durar até 4 semanas. Então, assim, seria 4 semanas para sair. Nessas 4 semanas, mesmo com a restrição, ainda haveria sintomas. Tem relatos, normalmente é no período menor, mas tem relatos, tem artigos científicos que falam até 4 semanas. Então, seriam 4 semanas para acabarem os sintomas, 4 semanas para essa alergia estabilizar. Daí, você começaria a contar o período de restrição total para que você possa chegar a uma conclusão. Mas como é que chega um diagnóstico? Você suspeita através desses sintomas que eu falei anteriormente, você orienta, o pediatra vai te orientar a fazer a restrição da proteína do leite de vaca e seus traços. Após um determinado período, após uma determinada quantidade de semanas, ele vai sugerir que você faça um teste de provocação oral, ou seja, que você ofereça a proteína do leite de vaca para esse bebê, seja através da fórmula, se ele toma fórmula, seja através da sua alimentação. Você passa a se alimentar de coisas, você volta a se alimentar de coisas que possuem essa proteína do leite de vaca e amamenta o bebê para ver se ele sente alguma coisa. Isso é o teste de provocação oral. Ele não sentindo, o diagnóstico foi fechado e está resolvido. Ele voltando a manifestar, você vai voltar à dieta de restrição e o diagnóstico fecha também, conclui que é realmente APLV, você vai voltar à dieta de restrição. Então, o tratamento é a exclusão total dessa proteína. Tem alguns artigos, já tem algumas pessoas, alguns relatos que falam que os traços são pouco relevantes, que não deveria ser sugerido a exclusão até dos traços para todos os bebês, apenas para alguns, apenas para os casos mais intensos ou refratários. Para quem não entende o que são os traços, assim, a indústria alimentícia é muito frequente que eles compartilhem maquinários, tá, no preparo desses alimentos. É muito, muito frequente que haja esse compartilhamento. Então, é muito frequente que um produto que envolva leite use o mesmo maquinário de um produto que não envolve leite. Então, que teoricamente não teria nada a ver com o leite de vaca e que poderia ser consumido por essa mãe. Mas como eles compartilham o maquinário, apesar da higienização que se faz, é possível haver ainda a pequena presença ainda de proteínas, que é o chamado traços, por causa desse compartilhamento. Então, é frequente um produto que não tem nada a ver com leite ter no seu rótulo escrito é possível a presença de traços de proteína do leite de vaca. Ou contém, na verdade, contém proteína do leite de vaca. É algo assim. Então, para quem não mama, para o bebê que não mama, você deve usar as fórmulas extensamente hidrolisadas, costuma ter uma boa resposta. Caso não tenha uma boa resposta, você passa para a fórmula de aminoácido livre. Aqueles bebês com mais de 6 meses, até podem optar pelo leite de soja, que não é leite,
mas lembrar, estima-se que até 50% dos bebês que apresentam alergia à proteína do leite de vaca também apresentam alergia à soja. Então, tem que tomar esse cuidado. E tem também a fórmula à base de arroz, tem uma fórmula à base de arroz, ela também pode ser utilizada. E o leite de cabra, leite de búfala, leite de não sei o quê, pode dar? Esses leites também podem causar reações alérgicas cruzadas, então não é o indicado. Eu sei que muita gente usa, e eu sei que muita gente tem bons resultados, mas elas podem causar reações alérgicas cruzadas, ela também pode ter reação alérgica a esses leites, certo? Então, não vale a pena. Um bebê com APLV, ele tem alguma mudança em relação às vitaminas? Não. As vitaminas são as mesmas. As fórmulas, é claro que quanto mais você especifica uma fórmula, menos rica, menos enriquecida ela vai ser, tá? Porque toda fórmula é um leite de vaca, toda fórmula infantil é um leite de vaca enriquecido e ajustado para que a quantidade de proteínas e carboidratos e etc. sejam mais próximos o possível do leite materno. Então, quanto mais específica, é claro que a fórmula tradicional ela é mais enriquecida que a fórmula extensamente hidrolisada, que é mais enriquecida que a fórmula só de aminoácidos, mas nada que realmente comprometa a saúde do bebê, nada que cause realmente preocupação ou algum prejuízo à vida do bebê. Tem como prevenir a proteína do leite de vaca? Não, então eu tô gestante, eu tô grávida, ou meu bebê acabou de nascer, e eu não quero que ele corra esse risco, eu vou excluir. Tá? Não sei o quanto isso vale a pena, na verdade eu te diria que isso não vale a pena, porque é uma coisa muito imprevisível, é uma coisa que é comum, mas não é tão comum assim, e costuma ser uma dieta mais sofrida para a mãe, é uma dieta que costuma ser mais difícil para a mãe, tá, de fazer, não acredito que vale a pena. Não acredito que vale a pena você dar essa fórmula, porque é cara pra caramba. Apesar do SUS liberar, tem muita burocracia, e essa burocracia varia de estado para estado. Então, sim, o SUS libera, mas caro, é muito difícil e é caro pra caramba. A PLV não contraindica a amamentação. Tem casos de dietas muito restritas que a mãe está sofrendo muito. Eu já vi alguns relatos, tem alguns relatos meus, de a mãe já perdeu 12 quilos por causa dessa dieta. E aí ela acabou desistindo de amamentar e ofereceu fórmula. Tá tudo bem, vai dar certo também para o bebê também vai ser saudável, mas isso muito provavelmente foi por causa da falta, na verdade, de um acompanhamento com a nutricionista. Pelo menos no caso dessa mãe da mãe que foi minha paciente, foi por causa da falta de um acompanhamento adequado. Então ela tinha perdido 12 quilos e optou pela fórmula e tá tudo bem, eu fui lá e orientei qual fórmula oferecer, mas não precisa. Tem muita mãe bebê com a PLV que consegue manter o aleitamento materno por muito tempo. Tá, e se eu já estou oferecendo, meu bebê tem a PLV, eu estou fazendo a restrição da dieta, meu bebê mama, eu estou fazendo a restrição da dieta, mas ele ainda tem sintomas, ele ainda tem muito refluxo, ele ainda tem tem muito sintoma, tem muita cólica. O primeiro ponto que a gente deve avaliar é quanto tempo está fazendo isso. Como eu disse, tem relatos que pode durar até 4 semanas para começar realmente para acabarem totalmente os sintomas. Outro ponto que a gente deve avaliar é se realmente não está havendo furo na dieta, e às vezes um furo imperceptível, não porque ela quer, óbvio que não é porque ela quer, mas às vezes um furo imperceptível. Então, é preciso ser avaliado isso também. Se não, se você tem certeza, está sendo acompanhado por uma nutricionista, você tem certeza que não está havendo furo, tá? Já tem mais do que 4 semanas de dieta restrita e ainda está apresentando sintomas, aí você deve avaliar a presença de outra alergia, ou concomitante à alergia à proteína do leite de vaca, ou outra alergia que está causando isso tudo, e não a do leite de vaca. E existem os 10 mandamentos da PLV. O primeiro, mantenha o aleitamento materno sempre que possível, pelo maior período possível, tá? O aleitamento materno ainda é o aleitamento materno, com todas as suas vantagens, tá? Que todo mundo sabe que ele tem vantagens. Faça uma dieta de exclusão completa do leite de vaca orientado pelo médico e nutricionista. Não façam sozinhas, porque vai dar errado, você vai perder muito peso, talvez você nem consiga fazer essa restrição adequada, então o bebê vai continuar com sintomas, você vai sofrer pela dieta, você vai perder muito peso e não vai ter adiantado de nada. Façam com acompanhamento. A suplementação deve ser de acordo com o pediatra, mas
normalmente não muda. Vitamina D para todos aqueles bebês a partir de 1 semana de vida, ou 2 semanas, ou 15 dias de vida, varia. Ferro a partir dos 3 meses, exceto para aqueles bebês que tomam mais do que 500 ml de fórmula e que não nasceram prematuros ou baixo peso, tá? Prematuros e baixo peso são antes disso, antes de 3 meses, e uma dose maior. Os bebês que nasceram a termo e com bom peso aos 3 meses, aquele bebê que ingere mais do que 500 ml de fórmula não precisa, porque elas já são enriquecidas com ferro. Além disso, leia sempre os rótulos, sempre é lei, sempre vai ter lá escrito se ele contém glúten, se ele tem a possibilidade de ter traços do leite de vaca, traços da proteína do leite de vaca. Então, sempre leiam rótulos. Se você for fazer a introdução alimentar, faça também com exclusão, faça também com orientação adequada. Toma muito cuidado com o risco de contaminação cruzada, que são os traços. Toma muito cuidado com contaminação cruzada, separa os utensílios usados em casa, tá? Já tem alguns relatos que dizem que não precisa, que é uma medida que não é mais tão necessária. Antigamente a orientação era, tudo aquilo que for usado pela mãe que está em dieta restritiva, você deve guardar só para ela, tá? Para que outras pessoas não utilizem nem refeições que contêm proteína do leite de vaca, que contém traços, porque senão isso também pode passar para a mãe e a mãe acabar passando pelo leite de vaca. Tem gente que já começa a defender que isso é um pouco de exagero. Eu ainda continuo orientando, tá? Até que haja mais evidências para isso, eu ainda continuo orientando. Eu não sou muito de aderir às novas recomendações assim, a partir do momento que elas surgem. Eu prefiro esperar, e a sociedade também ainda não falou muito a respeito, e porque ela também demora um tempinho vendo as evidências, vendo melhor. A dieta tem que ser orientada pela nutricionista para evitar restrições mais intensas do que precisa, para evitar monotonia alimentar, e reintroduza seguindo a orientação do pediatra, tá? Então, algumas dúvidas muito frequentes é em relação da APLV e o sono do bebê. Como que o APLV pode interferir? Ele pode interferir por causa do refluxo, tá? Ele pode causar um refluxo mais intenso, um refluxo de difícil controle e um refluxo por um período muito maior do que o refluxo da imaturidade. E esse refluxo pode causar pela regurgitação, pode ser que o bebê acorde à noite com fome por causa disso, pode causar esofagite, tá? Inflamação aqui do esôfago, isso vai causar dor na mamada, o bebê vai mamar mal, o bebê vai mamar menos, e aí ele pode acordar à noite, tanto por fome como por dor. A PLV pode causar cólica à noite, a PLV pode causar gases de difícil controle, cólicas de difícil controle. Então, é muito frequente um bebê que tem a PLV que ainda não está estabilizada, tá? Aquele quadro que ainda não está estabilizado, ele ter dificuldades para dormir, tá? Além de toda a dificuldade normal que vocês estão passando, e tem mais essas. Então, o que fazer? Estabiliza o APLV. A prioridade agora deve ser essa, para quem está passando por isso. Qual é a relação entre a vacina do rotavírus e a APLV? Pode causar APLV? Não. Já tem vários, há 2, 3 anos, havia muita suspeita disso, muito burburinho, muito comentário em relação a isso, de que, a PLV está causando, a vacina rotavírus está causando a PLV, vamos parar de dar. E não, tá? Não causa, tem estudos com muita evidência, desde o ano passado, na verdade. Tem alguns estudos já bem relevantes, que já deixam bem claro, deixam bem estabelecido, não há qualquer relação entre a vacina de rotavírus e a alergia à proteína do leite de vaca, mas a vacina de rotavírus pode causar alguns sintomas gastrointestinais, tá? Pode ver, mas não é alergia, tá? É reação. Então, se isso acontecer, seu pediatra deve parar e perguntar: já deu a vacina para rotavírus, a vacina contra rotavírus recentemente? É importante lembrar disso também. E é isso. Fiquem com Deus e até amanhã.